sonora, vamos aplicar essa fórmula aí num exemplozinho para aquecer. Eu tenho uma fonte sonora, uma caixa de som, que emite som absolutamente de forma idêntica em todas as direções. Na prática, nós sabemos que as caixas de som emitem som melhor, né, numa direção do que nas outras, embora existam caixas com essa capacidade de emitir em todas as direções igualmente. Essa é uma delas. Fonte sonora, potência dela, 100 pi watts, 100 pi joules por segundo, ela está emitindo constantemente. Peguei dois pontos quaisquer ao redor dessa fonte sonora, um a 1 metro e outro a 4 metros de distância. E eu quero saber qual é a intensidade sonora em A e em B. Intensidade sonora é potência, que é 100 watts, primeiro para o ponto A, dividido pela área da superfície esférica desse ponto A. Então tem uma esfera onde o som foi todo distribuído. Eu tenho que pegar essa superfície esférica que tem raio 1 e calcular a área dela. Como eu mostrei para vocês, a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então vai ficar 4π, aqui era 100π, né? 4π vezes r ao quadrado, 1 ao quadrado, corta π com π, a intensidade ficou 25 watts por metro quadrado. Totalmente absurdo o resultado. Totalmente absurdo. Já vais entender por quê. Letra B. Intensidade é potência, 100 pi watts, dividido pela área. Como esse cara está a 4 metros, a área ficaria 4 pi vezes 4 ao quadrado. Cortou o pi com pi, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E igual, nós havíamos discutido, né, que se aumenta 4 vezes, cai 16 vezes a intensidade sonora, concorda comigo? Certo? Só para a gente não perder tempo aí, eu já fiz muitas divisões à tua frente, né? Não preciso te provar nada também, pelo amor de Deus. Tu não deves jamais usar calculadora, tá? Deve usar sempre a munheca para ficar cada dia mais rápido, até passar no vestibular. Se eu fizer essa divisão, dá 1,5625 watts por metro quadrado. Ainda absurdo. Ainda um som ensurdecedor. Não, nada demais, né? Aplicação da formulazinha, um pouquinho de matemática básica, aí nada demais. O detalhe é o seguinte, amigo, ó. O ser humano, ele pode escutar intensidades sonoras. A intensidade sonora máxima que o ser humano escuta sem grandes prejuízos da audição é 1 watt por metro quadrado, cara. Observem que o meu cálculo aqui foi absolutamente assustador. As pessoas ficariam surdas nesse show aqui, com 25 watts por metro quadrado, certo? Começa a perder a audição, começa a dar dor, as pessoas começam a desmaiar, certo? A chorar de dor, ficar surdas para todo sempre quando um barulho muito absurdo como esse as atinge. Seria equivalente a uma explosão próximo de ti. Isso aqui, ó, que é a intensidade máxima audível, 1 watt por metro quadrado, é um avião a jato decolando na tua orelha. É poder ir lá assistir o avião decolar sem protetor auricular. É bem estressante já não é legal. O bizarro é a mínima intensidade audível. A menor intensidade audível pelo ser humano é essa aqui, ó. Deixa eu ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso. Bom, cara, é assustador, meu. Olha só. Não escutaram não, né? Aí no fundo não, né? Escutou, cara? Tu vê, cara, eu tirei essa porcaria desse objeto, menos de 1 centímetro do batente, soltei. Se tu for calcular o MGH disso, cara, dá uma quantidade de energia idiota. Dá 0,000 joules. O som driblou alguns e alguns escutaram lá no fundo. Porra, que sistema sensível esse teu, hein? O tímpano vibrou quando o ar vibrou devido à queda da tampinha de caneta, de massa idiota, de uma altura idiota. Cara, que sistema foda esse. Tu escuta uma agulha caindo do outro lado da tua sala se não tiver barulho. Mesmo de pouca altura.
essa é a menor intensidade audível pelo ser humano. Não quer dizer que não tem uma pessoa que só escute um pouquinho mais intensamente. Não quer dizer que não possa ter nascido um sujeito com uma anomalia que escuta menos ainda que isso. Mas internacionalmente essa é a faixa que o ser humano pode escutar. De 1 watt por metro quadrado a 10 na menos 12. Em vez de I mínimo eu posso chamar de I zero, que seria 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Isso significa que medir a intensidade sonora é uma maneira ruim de saber se vai estar alto, se vai estar baixo. Vai estar alto ou baixo não, né? Que absurdo. Alto é agudo, baixo é grave, né? Se o som vai estar intenso ou pouco intenso. Por isso que nós tivemos que criar uma outra ideia, que chama-se nível de intensidade, sonora. Para calcular o nível de intensidade sonora de um barulho, a gente usa essa seguinte equaçãozinha logarítmica. Ó. Pega a intensidade que tu vai medir, divide pela mínima intensidade audível, extrai o logaritmo decimal e depois multiplica por 10. É assim que se determina o nível de intensidade sonora. Eu poderia calcular o nível de intensidade sonora para a máxima intensidade audível e para a mínima intensidade audível, né? Só para sentir as respostas possíveis. E depois calcular uma outra qualquer só de exemplo. Vamos dar uma olhada. Se eu fosse calcular o nível máximo, ficaria 10 vezes log de... O I máximo é 1 e o I mínimo é 10 na menos 12. 10 na menos 12 passa para o numerador, fica 10 na 12. Logaritmo decimal de 10 na 12 dá quanto? Lembram? Definição de logaritmo é logaritmo de A na base B igual a X. É bicha? Não é bicha? Uma forma legal, né, cara, de gravar, para quem tem dificuldade de gravar a definição do logaritmo, né, lembrar do bicha. Bicha. B elevado a x é igual a bicha. Então é só isso, né, pô? O B vale quanto? A nossa base vale 10, já que é o logaritmo decimal. E o nosso A valia quanto? 10 na 12. Por isso que o x vale 12. Resumindo, logaritmo de A elevado a K na base A é o próprio K, né? Chamado de consequência da definição, né? Certo? Então não tem que se apavorar, eu sou horrível em logaritmo. Aqui na física tem que saber o mínimo só. Só lembrar que, né, nessa situação, como é base 10 e aqui é log de 10 elevado a 12, a resposta é o próprio 12. Então tu vê, cara, 120 decibéis é o máximo audível antes de perda de audição. Antes de dor e desconforto. Havia uma jato decolando na orelha do cara. Tem campeonato mundial de berro, tá? Não sei se tu sabe disso. Campeonato mundial de berro. Depois que eu vi o arremesso de anão, eu aceito qualquer coisa. Não sei se não foi que me contaram, eu estava assistindo, eu e minha irmã, na televisão, e tinha um campeonato de arremesso de anão. Certo? Isso é uma coisa assustadora. Depois disso, qualquer coisa que me contava, veio. Tem campeonato de berro, uma mulher campeã mundial de berro. Se eu não me engano, ela consegue 121, 122 decibéis, berrando. Ela berra mais do que 6, 7 homens juntos, cara. É uma coisa assustadora. Ou goela, certo? 120 decibel começa a ficar extremamente desagradável. Aparelhos que emitem 80 decibel já tem que vir com adesivo. Este aparelho pode danificar a audição humana permanentemente. Qual seria a menor intensidade, o menor nível? Vamos ver, o menor nível. 10 vezes log de... O menor nível é o I0, né? 10 na menos 12 dividido por 10 na menos 12. Um número dividido por ele mesmo é 1. Quanto que eu elevo 10 para conseguir 1 como resposta? 0, né? Sempre que o logaritmando é 1, certo? A resposta é 0. Ah, entendi. Então tu vê, o 0 é quando o cara não escuta mesmo. É a menor intensidade audível. Tu vê, ainda é audível, né? Se é a menor intensidade audível, então 0 decibel ainda dá para escutar, mas está no limiar da capacidade humana de escutar o barulhinho. 0. Eu disse que é 80 decibel, né? Que o aparelho tem que vir
avisando para o usuário que ele pode ensurdecer se botar no máximo o aparelho e encostar a orelha no aparelho. A orelha no aparelho. Vamos ver quanto é que seria 80 decibel? Exemplos estamos fazendo. Vou colocar 80 no lugar do N. Sabemos que o I0 é 10 na menos 12. Vamos ver se a gente consegue resolver essa equação logarítmica. Vou dividir por 10 ambos os lados, tudo bem? 8 é igual a log de o 10 na menos 12 pode ir para cima, né? Fica 10 na 12. E vamos aplicar a definição. A definição diz que a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Eu só apliquei a definição do bicho aqui. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Simples assim. Está multiplicando, passa dividindo. A intensidade sonora que gera um nível de 80 decibel fica 10 na menos 4 watts por metro quadrado. Inacreditável, né, que uma energia sonora tão baixa, de 0,0001, já pode, se usada erradamente, já pode danificar o aparelho auditivo humano. Então eu fiz alguns exemplos, te mostrei qual é o nível de intensidade máxima audível, considerado, né, o limite. Quando estás escutando uma agulha caindo lá da sala, o nível de intensidade sonora é 0, apesar de a intensidade ser 10 na menos 12. E se tu tem um nível de intensidade sonora de 80, a intensidade que gerou esse nível foi de 0,0001 watt por metro quadrado. Show! Nível de intensidade sonora, mais uma coisinha vista. Cuidado com essa história da altura do som, hein, meu? Cuidado com essa história de altura do som. Também vale a pena a gente falar da velocidade do som. Lembrar que a velocidade do som, que eu comentei, né, na aula anterior, nos sólidos é maior que nos líquidos, que é maior que nos gases. Por que mesmo que isso acontece? Estado de agregação. Só uma onda mecânica. As moléculas têm que fazer as vizinhas vibrarem para o som ser transmitido. Como nos sólidos as moléculas estão agarradas umas às outras, a vibração passa mais rápido. Nos líquidos as moléculas se encostam, mas não estão agarradas umas nas outras. A vibração passa mais lentamente. Nos gases as moléculas estão distantes umas das outras. Portanto, a velocidade é ainda mais baixa. Eu já vi vestibular trazer o seguinte, ó, velocidade do som no ar igual a 331 mais 0,6 vezes T. Já vi isso aqui ser colocado no vestibular. Onde T em graus Celsius. Tem aquela fórmula que está dizendo, a velocidade do som no ar, 331 mais 0,6 vezes T. O que aquela fórmula está me dizendo? Que a temperatura faz a velocidade do som no ar variar. Um dia confortável aí tem que temperatura? 20, né? 20 e poucos. Vamos usar 20 ali só para ter uma noção. Vezes 20. Velocidade do som no ar quando a temperatura é 20 graus. 331 mais 12. Velocidade do som no ar a 20 graus Celsius. 343 metros por segundo. Quanto que a gente decora? 340, né? Honesto, né? Isso é legal para te perceber que se o ar for aquecido, a velocidade aumenta, porque as moléculas estão mais agitadas, né? E conseguem transmitir a vibração para a próxima camada de moléculas mais velocidade. Certo? Eu não quero que tu decore isso, tá? Não te preocupe, senão é um absurdo decorar essa fórmula. Eu decorei porque eu já dei essa aula várias vezes e alguns materiais trazem essa relação, que é uma relação obtida empiricamente, certo? E aí, se o vestibular te trazer essa equação, só para tu não ficar nervoso, eu cito ela, né? Mas não é obrigatório tu conhecer aquilo. O mais importante é tu perceber que variando a temperatura do gás, varia a velocidade do som nesse gás, certo? Isso sim é importante. Tem inclusive termômetros que usam essa característica. O termômetro gera um apitinho, calcula a velocidade do som no ar e a partir dessa velocidade fala qual é a temperatura do ar. Então tem termômetros que acabam usando essa relação entre velocidade do som no ar e a temperatura
em graus Celsius. Uma outra coisa que é legal da gente ver em acústica é a tal da interferência. A pessoa que já falou de interferência, eu falei que crista com crista dá uma crista maior ainda, que vale com vale dá um vale maior ainda, que crista com vale é uma interferência destrutiva e a amplitude resultante vem da subtração das amplitudes que interferiram. Mas na acústica a interferência ela tem situações especiais. Interferência. Quando duas ondas sonoras estão com frequência muito próxima uma da outra, vai ocorrer uma interferência. E aí tem duas coisas para calcular quando ocorre uma interferência entre duas ondas sonoras. A primeira coisa interessante é que a frequência da onda resultante é a média das frequências das ondas que interferiram. F1 mais F2 dividido por 2. Não entendi, professor. Cara, se um sujeito está com o instrumento musical dele afinado e está gerando um Lá de 440 Hz, que é o Lá fundamental clássico. Tu vê, né? A nota musical é a frequência da onda sonora. O Lá fundamental faz o ar sacudir 440 vezes por segundo. Aí tu imagina que um músico que está acompanhando esse instrumentista está com o instrumento musical dele um pouco desafinado. E a frequência que o instrumento desafinado emite é de 445 Hz. Se esses dois geram esses dois sons concomitantemente, o público escutaria que frequência? Frequência resultante, 440 mais 445 sobre 2. 442,5. Aceitável? Isso com certeza faria muitos abandonarem o espetáculo. Com certeza, se tem gente entendida de música no assunto, basta um violino da ópera toda estar desafinado, o cara se levanta e vai embora. Ele não vai admitir, o cara que é músico, ele vai ficar altamente irritado e incomodado com um violino de 20 desafinado. Porque a frequência que ele vai escutar é diferente, mas o que mais vai irritar ele não é essa frequência resultante. O que perturba o músico é o tal do batimento. Cara, como eu demorei a escutar essa porcaria desse batimento. O violão é uma coisa que sempre me encantou, né? Embora eu nunca tive habilidade para tocar decentemente. Uma vez eu comprei um violão de 50 pila lá em Florianópolis, quando eu era estudante, na época 50 pila era dinheiro. E um tonante, levei ele para casa totalmente desafinado. E comprei um diapasão também para tentar afinar, mas mesma coisa que nada, na época o YouTube não bombava, com aulinhas legais. Paguei um cara para me dar uma aula particular. Na primeira aula ele tentou me ensinar a afinar o violão. Pegou o diapasão é um instrumentozinho que tem essa cara aqui, é feito de metal. Ele é muito legal esse aparelhinho. Tu pega ele e bate aí na superfície, ele fica vibrando 440 vezes por segundo, emitindo o Lá fundamental. Aí tu pega teu violão, segura levemente a quinta corda na quinta casa de uma maneira especial, faz ela vibrar também com 440 Hz. E ao mesmo tempo tu bate no diapasão e encosta na caixa do violão. Assim, teoricamente, se o violão estiver afinado, tanto o diapasão quanto a corda vibrarão com 440 Hz. E vai ocorrer um fenômeno chamado uníssono. Uníssono é quando os dois sons têm exatamente a mesma frequência e formam um único som, uníssono. Tum. Pô, tá afinado. Ele pegava o violão afinado dele e fazia isso pra mim, né? Ó, tá vendo o uníssono? Tudo bem? Uníssono. Aí ele foi lá e desafinava um pouquinho o violão, entendeu? Ele desafinava um pouquinho o violão. Botava o violão lá 445 Hz e o diapasão 440. E ele falava, ó, tu escuta o batimento? Ele fazia as duas coisas. Ele queria que eu escutasse uma batidinha no som. Ele ficou a aula inteira, ó. Levei o diapasão para casa, levei o violão e fiquei uns 2 meses. E não é que um dia, do nada, eu
vi, cara, eu escutei o batimento. Meu Deus, não acredito, o batimento apareceu. Quando tu vai tentando afinar, o batimento pode ir aumentando de frequência ou diminuindo de frequência. O ideal é isso, é tu ir fazendo ele diminuir de frequência até ele sumir. Quando ele sumir, é o uníssono que aconteceu. Mas antes do uníssono, batimento. O batimento existe quando duas frequências próximas estão se encontrando e tu escuta uma vibração estranha do som. Como é que se calcula essa frequência do batimento? É só tu diminuir a frequência de um som da frequência do outro, em módulo. Isto é a frequência do batimento. No caso dos nossos músicos que tinham um instrumento afinado e outro desafinado, qual seria a frequência desse batimento? 440 menos 445, menos 5 em módulo 5 Hz. Tu escutaria uma batidinha de 5 batidinhas por segundo. Então, bem delicado de escutar esse batimento. Certo? Show de bola. Quando nós trabalhamos com interferência em acústica, duas perguntas podem ser feitas. Qual é a frequência resultante da interferência e qual é a frequência do batimento? Frequência resultante, bem intuitivo, soma e divide por 2. Frequência do batimento é só, na verdade, a diferença entre as frequências. A diferença entre as frequências. Show de bola. Uníssono, dois sons exatamente de mesma frequência. Uníssono, se tu quiser anotar aí, sons de mesma frequência interferindo, geram um único som. Beleza. Acústica. Mais coisas ainda para a gente poder discutir. Temos outras coisas interessantes ainda em acústica para falar.